E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí. Se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Então, pessoal, eu separei essa aula para falar só sobre o vértice, entender o vértice da parábola, localizar o vértice na parábola, tá ok? Nós vamos ver que o vértice nada mais é que o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma parábola. E a gente vai pegar esses pontos, através dos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai interpretar esses valores. Tá ok? Então vem comigo. Pessoal, nós vamos falar sobre o máximo, os máximos ou o máximo e mínimo de uma função quadrática. Vamos lá, dada uma função quadrática, temos que seu valor máximo será determinado quando o coeficiente for menor do que zero. Aquele azinho da função, né? E da mesma forma, o valor mínimo para A maior do que zero. Então, o valor máximo vai ser quando o meu A for maior que zero, quando ele for positivo, quando for negativo, desculpa, quando ele for negativo. Eu sei que quando ele é negativo, galera, o que acontece com a parábola? A parábola é com a cavidade para baixo. Isso aqui para A menor que zero. E com cavidade para cima, quando o meu A for maior do que zero. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, que é chamado de vértice, galera, ó. Grava esse nome, vértice da parábola. Vértice, ó. O vértice é o ponto exato onde a parábola começa a mudar de sentido. Em um determinado momento ela é crescente, nesse caso aqui. A partir desse vértice ela já muda de sentido e ela passa a ser decrescente. Tá bom? Ou ao contrário, ela é decrescente. Olha essa daqui, ó, ela é decrescente nesse ponto. E a partir desse ponto ela já é crescente, ó. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, quando o meu A é menor do que zero, a concavidade for para baixo, eu vou ter o meu valor máximo e o valor mínimo, que é esse Y aqui, galera, ó. Tá? E o ponto máximo, esse valor máximo, ele tem um ponto máximo, que é o X, que é o X do vértice, ó. Vou chamar aqui X do vértice. E isso aqui é o Y do vértice. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou chamar de XM não, ó. Vou chamar de Y do vértice e X do vértice. Então esse ponto aqui, ó, ele me dá um X vértice e um Y vértice, tá? Porque esse ponto é chamado de vértice. Então, lembrando, esse vértice aqui, ele me dá um valor máximo, porque tá lá em cima, é o valor máximo que você tem na função, ó. Esse ponto aqui é o valor máximo que você tem da função. E esse ponto aqui, consequentemente, você tem um ponto que é o ponto máximo. Tá ok? Olhando para essa parábola aqui, ó. Esse vértice aqui, ó. O vértice. Esse ponto chama-se vértice. Consequentemente, ele vai ter um valor que é chamado de valor mínimo e o ponto mínimo. Esse aqui é o menor valor que a função vai adquirir para esse ponto x aqui, ó, x vértice. Então eu tenho um y vértice e tenho um x vértice. Bom, olha essa observação que eu coloquei aqui, galera.
V é o vértice da parábola com coordenada x vértice e y vértice. Então, ó, vou até colocar aqui, ó. Eu tenho um x vértice e um y vértice. Bom, mas quem é o meu x vértice? O x vértice é menos b. Isso aqui tem como fazer a demonstração, galera, mas a gente não é o nosso caso aqui. Eu não vou demonstrar isso aqui. Facilmente a gente consegue chegar nisso aqui. Mas não é o objetivo do curso. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, ó, que isso aqui é o meu x do vértice. Aqui, ó. Isso aqui é o meu x do vértice. E isso aqui é meu y do vértice. Então, o meu x vértice, vou colocar aqui, ó, é o menos b sobre 2a. Tem que memorizar isso, hein, pessoal? E o y vértice é o menos delta sobre 4a. Então, isso aqui, ó, a gente precisa saber para fazer os próximos exercícios aí. E para você determinar o vértice de uma parábola, você precisa ter isso em mente. Que o x vértice, quem é esse b e esse a aqui? Ora, se eu tenho uma função escrita dessa forma, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, esse a e esse b aqui, ó, que tá mostrando aqui nas fórmulas, é o a e o b da nossa função. São os coeficientes da função. Tá legal, pessoal? Então, recapitulando, esse ponto é chamado de vértice, consequentemente ele tem um x vértice e um y vértice. Quando meu A for menor do que zero e a concavidade está voltada para baixo, esse vértice aqui, ó, ele vai ter um valor máximo, a função vai ser máxima e eu tenho um ponto máximo. Consequentemente, quando meu A é maior do que zero, a concavidade é para cima, eu vou ter um valor mínimo, o menor valor da função e, consequentemente, um ponto mínimo. Tá legal, pessoal? Vamos fazer um exercício prático aqui para vocês pegarem melhor esse conteúdo. Vamos lá, vem comigo. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Faça o esboço do gráfico da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, localizando os valores do ponto máximo ou ponto mínimo, né? O valor máximo ou o valor mínimo e o vértice da parábola. Bom, primeira coisa, o que é um esboço? Esboço, galera, é um resumo que você vai fazer simplificado do gráfico. Para fazer uma parábola, eu posso dar infinitos pontos aqui, uma quantidade muito grande, ó, vários pontos aqui, por exemplo, ó, vários pontos. Depois unir esses pontos, a gente ia ter uma parábola. Poderia fazer isso. Mas com alguns poucos pontos, eu já consigo esboçar a parábola. Eu já consigo definir a parábola, ok? Por exemplo, para eu definir uma parábola dessa aqui, por exemplo, ó, se eu tiver esse ponto, tiver o x', tiver o x' e tiver o vértice, eu já consigo desenhar a nossa parábola, esboçar a parábola, tá ok? É o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai definir alguns pontos, que a gente inclusive já conhece, e vai traçar o esboço da parábola. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Primeira informação que eu tenho aqui é o seguinte, galera. Ó, o a dessa função vale 1, o b dessa equação aqui, né? Isso aqui é uma equação. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 é uma função. Agora, se eu falar que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau. Para que essa equação do segundo grau? Para eu determinar o delta. Porque lembra que eu falei com vocês que através do delta a gente consegue definir se a função ela toca o eixo x em um ponto, em dois pontos, em um ponto ou em nenhum ponto. Tá? Então a gente vai precisar resolver a equação do segundo grau. Bom, eu tenho aqui, ó, para não ocupar muito espaço no exercício, eu tenho que a é igual a 1, tá certo aqui, ó, 1 aqui. O b vale menos 5, b vale menos 5 e o c vale 6. C vale 6, tá? Então, eu vou resolver a equação do segundo grau.
Bom, eu sei que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, o a vale 1 e o c vale 6. Delta é igual a menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Ou seja, delta é igual a 1. E ainda sei que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, eu vou ter x igual a menos, com menos aqui, ó, vai ficar 5 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é o delta. A raiz quadrada de 1 é 1, tudo isso aqui sobre 2 vezes o a vale 1, então 2 vezes 1, 2. Daqui eu tiro que eu tenho um x', 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E x duas linhas igual 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, 2. Então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, vamos supor que cada 3 espaços aqui vale uma, cada 2 espaços que vale uma unidade, ó. Então aqui, ó, 1, 2 e vamos dar um espaço maior por 3 aqui para não ficar muito apertado. Aqui, ó. Vou chamar aqui de 2 e aqui de 3, ó. Só para não ficar muito apertada a nossa parábola. Beleza? Bom, pessoal, outra coisa. Outra informação que a gente tem aqui, ó. O meu A, ele é positivo. Então, se ele é positivo, significa que a minha parábola tem concavidade voltada para cima. Outra informação que eu tenho aqui é o valor de C. O que é esse C, esse termo independente aqui é? É o ponto aonde, é o valor, né? A gente pode falar assim, que é onde a parábola toca o eixo Y. Então, ela vai fazer algo desse jeito, ó. Ela vai vir aqui, vai passar por aqui e fazer isso aqui, ó. O que me resta descobrir é aonde ela faz essa curva, né? Ela poderia vir lá embaixo, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Fazer a curva lá embaixo. Mas quando eu vou traçar a parábola, eu tenho que descobrir esse vértice aqui. Então, esse ponto aqui eu já tenho, que é o 6. Só apagar aqui, ó, para não ficar um negócio embolado. Falta eu descobrir quem é esse ponto aqui, ó. Olha, galera. Lembra que eu falei com vocês que esse vértice aqui, ó, ele tem um x vértice e tem um y vértice? Mas quem é o x vértice? É o menos b sobre 2 vezes o a. Ora, mas eu tenho b. Quem é o b? Meu b é menos 5. Com menos da fórmula, vai dar 5. Sobre 2 vezes o a vale 1, 2. Então, isso aqui é 5 sobre 2, ou simplesmente 2,5. Então, meu x vértice vale 2,5. E o meu y vértice? Eu falei para vocês que o y vértice vale menos delta sobre 4 vezes a. Então, vai ficar menos, o delta não vale 1? Aqui, ó, 1 sobre 4 vezes o a vale 1, 4, isso aqui dá menos 0,25. Tá aqui, ó, menos 0,25, e esse valor aqui, ó, é o 2,5. Observação aqui para vocês, importante. O x vértice, galera, quando você não tiver nenhum tipo de informação a respeito do vértice e tiver o x', o x duas linhas, o x vértice, na verdade, ele é a média aritmética de x' e x duas linhas. Como assim? Aqui, ó, x vértice
é igual. Quem é meu x'? 2. Quem é meu x duas linhas? 3. Dividido por 2 dá 5 sobre 2. Dividido por 2 dá 2,5. Uma outra forma de você determinar o vértice. Se você não tiver informação dos coeficientes A e B, é pegar os valores de x' e x duas linhas, somar e dividir por 2. Informação importante, hein, galera? Então, o x-vértice é a média aritmética do x' e x duas linhas. Tá bom? Ou seja, a soma do x' e x duas linhas sobre 2. Beleza, galera? Tranquilidade? Tá aí, ó. Fiz o esboço do gráfico usando esse ponto, que é o termo independente, usando o x' e o x duas linhas, que a gente precisou determinar, e o vértice da parábola. Com esses pontos aqui eu já consigo determinar a parábola. Tá ok, pessoal? Esses pontos aqui, ó, são importantíssimos a gente conhecer para traçar uma parábola e fazer vários exercícios que a gente vai fazer aí pela frente. Beleza? Vem comigo então. Mais um exemplo aqui, pessoal, para a gente fixar esse conteúdo. Ó. Determine o valor de m na função f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais m, para que o valor seja mínimo. Ou seja, ele me deu uma função e ele quer saber o seguinte: o que significa o valor mínimo? Ora, o valor mínimo é quando você tem a parábola dessa forma, ó, com a concavidade, né? Vamos supor que, ó, que eu tenho o eixo x aqui, ó, o eixo x e tem o eixo y. A concavidade, a parábola com a concavidade voltada para cima, ela tem um valor mínimo. O valor mínimo é esse y aqui, ó. Lembrando que esse é o valor mínimo, esse aqui é o valor mínimo, o y, né, é o valor mínimo, e esse aqui é o ponto mínimo. O x é o ponto mínimo. Então, eu sei que aqui, ó, esse vértice aqui, ó, eu tenho o x vértice, ó, e eu tenho o y vértice, ó. Eu tenho o x vértice e o y vértice. Esse y vértice aqui é chamado de valor mínimo. É chamado de valor mínimo. E esse y vértice é chamado de ponto mínimo. Ok? Bom, ele pediu, o exercício está pedindo o valor mínimo. O valor mínimo não é o y vértice, mas quem é y vértice? Y vértice é menos delta sobre 4a. Quem é delta? Ora, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual b. O b vale menos 2, ó. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 3, vezes o c. O c é o termo independente, é o m. Então, delta é igual menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 3, 12, vezes m, 12m. Então, vou substituir aqui, ó, y vértice é menos delta. Quem é o delta? 4 menos 12m. Coloquei esse parênteses aqui, ó, para separar esse sinal, porque esse sinal ele multiplica todo o delta, e o delta é o 4 menos 12m, ok? Tudo isso aqui dividido por 4 vezes o a, que vale 3. Então, ó, continuando, mas ele falou que o y vértice não é o valor mínimo. Quanto que vale o valor mínimo? 5 sobre 3, ó. O exercício me deu essa informação. Então, 5 sobre 3 é igual menos vezes mais 4 dá menos 4. Menos vezes menos 12m dá mais 12m. Tudo isso dividido por 4 vezes 3, que dá 12. Faço essa multiplicação assim, ó. Vou continuar desse lado. Continuando aqui embaixo, ó.
5 vezes 12 dá 60, pessoal. E o 3 vai multiplicar o menos 4 e vai multiplicar o 12m. Então, igual 3 vezes menos 4 dá menos 12. Mais 3 vezes 12m dá 36m. Passa esse 12 para lá, vai ficar 60 mais 12, né? Igual, ficou desse lado aqui, ó, no segundo membro, 36m. Posso fazer o seguinte, ó, falar que 36m é igual a 60 mais 12, que dá 72. Ou seja, m é igual a 72 dividido por 36. M é igual a 2. Só isso aí que o exercício queria. Qual o valor de M para que o valor seja mínimo? Para que esse valor aqui, ó, seja mínimo, o Y seja mínimo. O valor de M é igual a 2, que é a letra B de bola. Tranquilidade, pessoal? Se não souber a definição de valor mínimo, de ponto mínimo, não consegue fazer os exercícios, tá bom? Tem que memorizar quem é o Y vértice, tem que memorizar quem é o X vértice, tá legal? Vem comigo! Um outro exercício bem legal aqui é o seguinte, galera. A figura abaixo representa o gráfico de uma função quadrática. Dos pontos a seguir, qual deles é o vértice da parábola? Os pontos são esse aqui, ó. Qual deles é esse vértice aqui, ó? Aqui, ó. Ok? Qual desses pontos aqui é o vértice da parábola? Olha, uma coisa eu tenho certeza, que esse x vértice aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o x vértice é a média aritmética do x' e x duas linhas? Lembrando que aqui é 1, aqui é 5, que também é apagadinho aqui, mas é um 5 aqui, tá? Então, o x vértice, eu já comentei com vocês, quando eu não tenho a função, mas tenho os pontos da parábola, utilizo os pontos da parábola. Então, o x vértice também é a média aritmética do x' e x duas linhas, ou seja, do 1 mais 5 dividido por 2, ou seja, 6 dividido por 2. Então, meu x vértice é igual a 3. Ora, mas eu sei que o x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então, vou substituir o x vértice aqui por 3, ó. 3 é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Multiplicando, né? Lembrando que aqui é 1, multiplicando em cruz assim, ó. Eu tenho que menos b é igual a 2a vezes 3, que dá 6a, né? Multiplicando tudo por menos 1, posso falar que b é igual a menos 6a. Multipliquei tudo por menos 1. Guarda essa equação aqui, ó. Isso aqui é uma equação, ó. O que é uma equação, pessoal? Eu tenho uma igualdade aqui, ó, entre o primeiro e o segundo membro. Posso falar que isso é uma equação, tá? Olha só. Eu vou fazer o seguinte agora. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é o ponto x1 e y0. Certo? Eu sei que y, a fórmula geral de uma equação, uma função do segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou utilizar esse ponto aqui, ó, ponto 1 e 0, e fazer uns cálculos aqui, ó. Pessoal, eu estou pegando o ponto 1 e 0, mas poderia pegar esse ponto aqui, ó, porque ele também pertence à parábola, que é o ponto 5 e 0. Poderia utilizar esse ponto aqui, ó. Quem é esse ponto aqui? É o 0 e 5. Mas vou utilizar esse daqui, ó. Qualquer um dos pontos que eu usar, eu vou montar uma equação para comparar com essa equação aqui, ó. Como assim? Vamos lá. Meu x não vale 1 e o meu y vale 0. Então, onde tem y eu coloco 0. E onde tem x eu coloco 1. Então, a vezes 1 ao quadrado dá 1, mais
B vezes o x vale 1, mais o C. O C está aqui, ó. Quanto que vale o C, pessoal? O termo independente. Lembra que o C é esse valor, esse número aqui, ó, que toca o eixo Y, vale 5. Então, na verdade, você tem A vezes 1 da A, B vezes 1 da B. Então, você tem, passa esse 5 para o outro lado, você tem A mais B igual a menos 5. O 5 veio para o outro lado aqui, ó, no lugar do 0, certo? Lembrando que você falou, que a gente falou que B é igual a menos 6A. Então, vou substituir aqui, ó. Como assim? Vou fazer isso aqui, ó. A mais B. Quem é o B? Menos 6A. Mais vezes menos dá menos. Então, menos 6A igual a menos 5. Continuando aqui, ó. A vezes menos 6A dá menos 5A. Igual a menos 5. Daqui, pessoal, você já pode falar direto, ó, que A vale quanto? A vale 1. Aí, ó. Bom, o X eu já tenho. Agora falta... Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, ó. Esse ponto aqui, ó, ele é 1 e 0. Foi esse ponto que eu utilizei para chegar em A igual a 1, tá ok? Poderia usar qualquer um dos outros pontos, mas eu escolhi usar esse ponto aqui, ó. Tá legal? Bom, vamos lá. Eu não quero encontrar o Y vértice, o X vértice eu já tenho. Para encontrar esse vértice aqui, ó, eu quero encontrar esse ponto aqui, ó. Bom, já falei para vocês que o C, o D e o E não é, porque a gente viu que o X vértice vale 3, aquele aqui, ó, X vértice vale 3, então o X vale 3 aqui, ou é a letra A ou é a letra B. Bom, o Y vértice é o ponto que é o outro valor que eu quero encontrar. Eu sei que o Y vértice, vou fazer um negócio aqui, ó. A gente ter uma sequência aqui, ó, daqui, vou vir para cá, ó. Bom, galera, o que eu estou procurando é o Y vértice. Eu sei que Y vértice é menos delta sobre 4A, certo? E além disso, eu sei que delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O A eu tenho. O C eu também tenho. O A vale 1 e o C vale 5. Eu não tenho o B. Mas olha só. Quem é B? B é igual a menos 6 vezes 1. Ou, simplesmente, posso falar que B é igual a menos 6. Ó. Então, vou substituir aqui. Delta é igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, né? Vale 1, o A. E o C vale 5. Então, posso afirmar que delta é menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 dá 5. 4 vezes 1 dá 4. Vezes 5, 20. Quanto que dá delta? Delta é igual a 16. Continuando aqui, ó. Eu não estou procurando o Y vértice? Y vértice é igual a menos o delta. Quem é meu delta? 16. Sobre 4 vezes o A. O A não vale 1? 4. Ou seja, Y vértice é igual a menos 4. Quem é o meu vértice, galera? O vértice não é o X vértice e Y vértice? Quem é meu X vértice? Está aqui, ó. O X vértice vale 3. E o Y vértice, que eu calculei, vale menos 4. Essa aqui é a opção que a gente está procurando, que é a letra B de bola. Tranquilidade, pessoal? Trabalhoso o exercício, trabalhoso, não é difícil, só trabalhoso. Porém, se você não tiver as definições em mente,
né? O que é o y vértice, o que é o x vértice. Aqui, ó, x vértice. Agora eu não precisei usar o menos b sobre 2a. Eu simplesmente usei a média aritmética do x' e x duas linhas. Beleza, pessoal? É praticar exercício. A gente vai ter muito exercício aí. É só seguir o nosso canal. Beleza? Vem comigo. Aí, galera, uma questão do Instituto Federal do Rio de Janeiro de 2010. A questão fala o seguinte, ó. Os dados abaixo correspondem à montagem de computadores feita por um grupo de alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, né? Onde no eixo das ordenadas, o que é ordenadas? É o eixo Y, né? Lembra quando a gente estava falando sobre isso? Ordenada é o eixo Y e a abscissa é o eixo X, né? Mas vamos lá, ordenada é o eixo Y. Está representando o número de computadores. Então, ó, esse eixo Y aqui, ó, Y representa o número de computadores. E no eixo das abscissas, quem é a abscissa? É o nosso eixo X. Tá aqui, ó, o eixo X. O tempo gasto em horas. Ok. Então tá aqui o gráfico. Assumindo que esse gráfico é o arco de uma parábola, assinale dentre os valores abaixo a quantidade de computadores montados em 3 horas. O que ele está falando é o seguinte, ó, que em uma hora eu monto 2 computadores, em 2 horas eu monto 5 computadores, e ele está perguntando o seguinte, em 3 horas eu monto quantos computadores? Essa é a pergunta. Lembrando que ele afirmou para a gente que essa curva é uma curva parabólica, é uma parábola. Lembrando que uma parábola ela é escrita da seguinte forma, ó. A função de uma parábola é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Agora olha só o detalhe. Ela passa pela origem. Lembra que quando a gente traçava uma parábola, a gente traça uma parábola. Imagina ela fora da origem. Esse ponto aqui, ó, é o ponto C, é o termo independente da parábola. Nesse caso nosso aqui, o C vale 0. O meu C nessa parábola aqui vale 0. Então, ó, esse C aqui vale 0, eu não tenho. Então, minha parábola vai ser escrita dessa forma. AX ao quadrado mais BX. Tá aí, ó. Como o meu termo independente passa por 0, né? Ela toca exatamente o 0. Então, o meu C vai ser 0. Então, a parábola, nesse caso, vai ser escrita dessa forma. Então, tá. O que a gente vai analisar é o seguinte. A parábola, ela me deu 3 pontos, que é esse. Em especial, ela me deu esse, que é o ponto x1, y2. E esse ponto aqui, ó, que é o x2 e y5. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou substituir esses valores aonde tem x e aonde tem y aqui na parábola. Então, ó, usando primeiro o ponto 1 e 2, usando o ponto 1 e 2, olha o que vai acontecer. Eu sei que y é igual a x ao quadrado mais bx. Meu y vale 2, não é isso? Então, 2 é igual a vezes o x, meu x não vale 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes a, eu tenho a. Mais b vezes x. Meu x não vale 1. b vezes 1, b. Então tá aí, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto 2 e 5. 2 e 5. Substituindo aqui, ó, meu y vale 5. Tá aqui, ó, meu y vale 5. Igual. Aqui eu vou fazer devagar, ó. A vezes o x não vale 2. Então 2 ao quadrado. Mais b vezes x. O x não vale 2. Tá aqui, ó. Então posso falar o seguinte. 2 ao quadrado, 4. Vezes a, 4a. Mais b vezes 2, 2b. Igual a 5.
Bom, o que eu vou fazer com essas duas equações aqui, ó? Eu vou montar um sistema de equação do primeiro grau com essa daqui e essa daqui, ó. Então eu tenho que A mais B é igual a 2 e 4A mais 2B é igual a 5. Ó. Vou fazer o seguinte, sistema de equação de primeiro grau tem várias maneiras de resolver, né, pessoal? Uma delas, por exemplo, ó, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 4, porque 4A vezes menos 4 dá menos 4A. Aí eu vou poder cortar com esse daqui, ó. Então eu vou multiplicar o A por menos 4, o B por menos 4 e o 2 também por menos 4. Aí vai ficar menos 4A menos 4B igual a menos 8. Embaixo eu repito, ó, 4A mais 2B igual a 5. Aqui, ó, tem esse sistema agora. Menos 4A com 4A. Eu vou somar, né, as duas equações. Vou somar. Somando aqui, ó, menos 4B mais 2B dá menos 2B igual a menos 5 mais 8, que dá menos 3. Então, vamos continuar aqui, ó. Multiplicando por menos 1, você tem que 2B é igual a 3, ou simplesmente B é igual a 3 sobre 2. Se eu tenho B, dá para encontrar o A, não dá? Eu sei que A mais B é igual a 2. Como eu tenho B, então A, passa esse B para lá, vai ficar o seguinte, ó, 2 menos 3 sobre 2. A é igual. 3 sobre 2 não é 1,5, pessoal? 2 menos 1,5, 2 menos 1,5, correto? Aqui, ó, isso aqui dá 1,5. 2 menos 1,5 dá 0,5. 0,5 eu posso escrever como? Assim, ó. Ok? Então, quem é a função que a gente está procurando? Não é ax ao quadrado mais bx? Encontrei o valor de A e encontrei o valor de B. Então, quem vai ser a função que eu estou procurando? A função vai ser o seguinte, ó. F de x é igual a ax ao quadrado. Quem é o meu A? 1 sobre 2. X ao quadrado mais bx. Quem é o meu B? 3 sobre 2. 3 sobre 2 o que? X, né? Aqui, ó. 3 sobre 2x. Para que eu fiz isso? Porque o exercício pediu para eu encontrar o f de 3. O que é f de 3? Para quando eu tenho 3 horas, quantos computadores foram montados? Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes x. Quem é o x? Não é 3? Só que é ao quadrado. Mais 3 sobre 2 vezes 3. Tá aí, ó. Como que resolve isso? Simples. Nós vamos ter que f de 3 é igual 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. 9 sobre 2. Mais 3 vezes 3, 9 sobre 2. Ora, como a gente tem denominadores iguais, simplesmente soma os denominadores e repete o denominador, que vai dar 9. 9 o que, pessoal? 9 computadores, né? 9 computadores. Em 3 horas, ele monta 3 computadores. Então, aqui é a letra D de dado. Tá ok, pessoal? Tranquilidade? Acompanhe a gente, acompanhe o nosso canal, que a gente vai fazer muito exercício sobre isso aí ainda. Beleza? Vem comigo, mais um exercício. Olha esse exercício aqui, pessoal. Essa questão do Instituto Federal do Piauí de 2018. Vocês vão ver que a diferença desse exercício para o anterior é o seguinte. No exercício anterior, eu tive o gráfico e através do gráfico eu tive que obter a função do segundo grau. Aqui ele já me deu a função, ó. Ele já me deu a função. Mas vamos lá para o exercício. Supondo que a trajetória da bola
em um chute, descreva uma parábola em que a altura y em metros, em que a bola se encontra x segundos após o chute, seja dada pela função y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Qual a altura máxima atingida pela bola? Vamos lá. A gente tem o seguinte gráfico aqui, ó, para a gente analisar. Vamos supor não, nós temos a função do segundo grau, né? Ó, em que aqui é x e aqui é y, tá? Olha só, uma parábola, ela faz esse movimento aqui, ó. Ele garantiu o seguinte, que durante a trajetória da bola, aqui ó, durante a trajetória da bola, ela vai formar uma parábola, tá ok? E o seguinte, descreve uma altura y. Ora, a altura y, a altura máxima que ela vai atingir é essa aqui, correto? Ó. Por que eu estou falando da altura máxima? Porque ele pediu isso. Qual a altura máxima atingida pela bola? A altura máxima atingida pela bola, galera, se vocês não se lembram, é o vértice. Onde eu tenho o x vértice e tenho o y vértice. Esse ponto aqui, ó, é onde a altura da bola vai ser máxima, né? Essa altura aqui, ó. E ele pediu justamente essa altura aqui, ó. Ora, mas essa altura aqui não é o y dela? É o y, né? É o y vértice. Aqui, ó. É o y vértice. Tá legal? Bom, se ele é o y vértice, eu sei que y vértice é menos delta sobre 4 vezes A. Vamos lá, voltando? A parábola, a bola faz uma trajetória que descreve uma parábola. Ele quer saber qual a altura máxima da bola. A altura máxima da bola é o vértice da parábola. Esse vértice aqui, ó, a altura dela é essa daqui. Isso aqui a gente sabe que é o y dela. Ora, o y dela não é o y vértice? Esse ponto aqui não é o y vértice? Y vértice não é menos delta sobre 4A? Vamos descobrir o delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a minha função é y igual a menos x ao quadrado mais 6x. Se isso aqui for uma função, uma equação do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau, meu A vale menos 1, meu B vale 6 e o meu C vale 0. Eu não tenho o termo C aqui, ó, o termo independente. Bom, então delta vai ser igual a B ao quadrado, que é o 6, menos 4 vezes o A, que vale menos 1, e o C vale 0. Então esse produto aqui vai dar 0. Delta é o 6 ao quadrado, ou seja, 36. Daqui eu posso afirmar o seguinte: que y vértice, que é igual a minha altura máxima, né? É a altura máxima, é igual a menos delta, mas quem é delta? 36. Então, menos 36 da fórmula, tem um menos ali, menos 36 sobre 4 vezes o A. O A não vale menos 1? Então, na verdade, nós temos menos 36 dividido por menos 4. Quem é a minha altura máxima que eu estou procurando, pessoal? 9 metros, né? Tá aí, ó. Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Pessoal, sigam a gente no nosso canal, que a gente vai ter muito exercício ainda aí, falando sobre esse conteúdo. Beleza? Show de bola. Fiquem com Deus. Partiu sucesso. Fui. Valeu!